Meu filho me deu este apartamento e uma mansão para a sogra com a desculpa de que eu não preciso de luxo. Meu nome é Beatriz, tenho 68 anos e enviuvei há 5. Mas ele não sabia que o luxo da sogra estava construído em terreno que é meu. A voz de Ricardo no telefone era falsamente carinhosa, um verniz fino sobre uma madeira de péssima qualidade. Mãe, é o melhor para a senhora. Um lugarzinho aconchegante, fácil de limpar, seguro. A senhora não precisa de espaço, vive com tão pouco. Ele disse a última frase como se fosse um elogio, como se minha simplicidade voluntária fosse uma fraqueza que justificava sua decisão. Eu concordei sem discutir. Mudei-me no dia seguinte, embalando em caixas os porta-retratos com o meu falecido Heitor, os livros que li dezenas de vezes e as poucas louças boas que guardava. O apartamento era limpo, mas pequeno. A janela da minha sala dava para um muro de tijolos. Enquanto isso, a mãe de Silvia, minha nora, ganhava uma mansão com piscina e jardim, num dos bairros mais nobres da cidade. Um bairro que eu conhecia muito bem. Meu casamento com Heitor durou 45 anos. Ele era um homem inteligente, um investidor que não gostava de ostentação. Beatriz, ele me dizia, patrimônio não se exibe, se consolida. Foi ele quem comprou aquele terreno. Uma área imensa e arborizada, como uma aposta para o nosso futuro. Um dia, construiremos a casa dos nossos sonhos aqui, ou a venderemos para garantir a tranquilidade dos nossos netos, ele planejava. Heitor se foi há 5 anos, vítima de um infarto fulminante, e eu me tornei a única administradora e proprietária de tudo. Ricardo, meu único filho, sempre soube da nossa vida confortável, mas nunca dos detalhes. Ele via a mãe viúva, de hábitos simples, e presumiu uma mulher ingênua, parada no tempo. Ele e a esposa, Silvia, me tratavam com aquela condescendência irritante, reservada aos idosos que eles julgam incapazes. A mudança foi rápida. Ricardo não me ajudou, enviou uma empresa de frete. Silvia nem sequer ligou. Foi minha neta, Laura, de 17 anos, quem apareceu no fim da tarde com uma caixa de pizza. Vó, desculpa o pai. Ele e minha mãe estão loucos com a obra da casa da vovó Marisa. Ela me mostrou o celular, e foi então que vi as primeiras imagens. A casa não era uma casa. Era um palácio de vidro e mármore branco. Ampla, arrogante, brilhando sob o sol. E lá, no canto de uma das fotos, estava a velha paineira que Heitor se recusara a cortar quando comprou o terreno. O coração gelou. Não era um terreno parecido, era o meu terreno. Aquele que valia sozinho 10 vezes mais que o império que meu filho achava estar construindo. A compreensão da traição não veio como uma onda, mas como um veneno lento, infiltrando-se em minhas veias. Lembrei-me de 3 meses atrás, quando Ricardo apareceu com uma pasta cheia de papéis. Mãe, é só uma burocracia da prefeitura para regularizar o IPTU de uns imóveis antigos do papai. Preciso da sua assinatura aqui e aqui. Eu, cega pela confiança que uma mãe deposita em seu filho, assinei. Não li. Para quê? Era o meu Ricardo. O menino para quem eu dedicara a vida. O homem que eu acreditava ter os valores do pai. Agora, as peças se encaixavam com uma clareza dolorosa. Ele não usou os papéis para me roubar a propriedade. A matrícula do imóvel é algo complexo demais para uma simples assinatura, mas provavelmente para obter licenças de construção, autorizações ambientais, tudo em meu nome, como se eu, a proprietária, estivesse ciente e de acordo com a obra. Ele estava usando meu nome e meu patrimônio para presentear a família da esposa, enquanto me descartava neste cubículo. A humilhação queimou em meu peito. A frase dele ecoava em minha mente. A senhora está acostumada com o simples. Ele não via minha simplicidade como uma escolha filosófica, um desprezo pelo supérfluo, mas como um atestado de pobreza, de falta de ambição. Ele me via como uma velhinha que se contentaria com qualquer coisa, um fardo que precisava ser administrado da forma mais barata possível. Meu primeiro impulso foi ligar, gritar, expor a fraude, a canalice. Peguei o telefone, o dedo tremendo sobre o nome dele. Mas então, a voz de Heitor soou em minha memória, calma e estratégica como sempre foi. Nunca jogue suas cartas antes de conhecer todas as do adversário, Beatriz.
Respirei fundo. Uma reação explosiva me colocaria no papel de vítima, de mãe idosa e magoada. Eles me acusariam de estar senil, de não entender as coisas. Não, eu não seria a vítima. Eu seria a dona do jogo. Naquela noite, no silêncio do meu novo e minúsculo quarto, a dor da traição começou a se transformar em uma fria e calculada determinação. Abri o antigo cofre que Heitor mandara instalar no fundo do meu armário. Um segredo que Ricardo desconhecia. Lá dentro, intocada, estava a escritura original do terreno, em meu nome. Junto a ela, todos os documentos dos outros imóveis, extratos de investimentos que meu filho nem sonhava que existiam. Ele havia me subestimado de todas as formas possíveis. Ele via a mãe que fazia bolo de fubá, mas não a mulher que por quase 50 anos aprendeu com um dos homens mais astutos que já conheci. Ricardo me colocou no que ele achava ser o meu lugar. Mal sabia ele que estava prestes a descobrir o meu verdadeiro lugar, no controle de tudo. Peguei meu celular e, em vez de ligar para meu filho, disquei o número de Dr. Almeida, o advogado e velho amigo de meu marido. Almeida, é Beatriz. Preciso de você. Tenho um problema familiar para resolver. E, por favor, traga os contatos daquele engenheiro avaliador de imóveis de que você tanto gosta. Desliguei o telefone e, pela primeira vez desde que entrei naquele apartamento, sorri. O planejamento da minha resposta silenciosa havia começado. Dr. Almeida me recebeu em seu escritório, um santuário de mogno e couro que cheirava a livros antigos e justiça. Ele era um homem da idade de Heitor, com os mesmos olhos astutos e a postura de quem não se impressiona facilmente. Despejei a história em sua mesa, junto com a escritura original do terreno e a pilha de papéis que Ricardo me fizera assinar. Ele ouviu em silêncio, seus dedos longos e finos tamborilando suavemente na madeira polida. A cada frase minha, seu rosto se fechava um pouco mais, a expressão passando de preocupação profissional para uma indignação contida, quase pessoal. Ele fora amigo de Heitor por mais de 50 anos. A traição de Ricardo era, de certa forma, uma traição à memória de seu amigo também. Quando terminei, ele pegou os documentos que eu assinara em branco. Analisou-os com uma lupa, folha, por longos minutos. O silêncio era denso. Beatriz, ele disse finalmente, sua voz grave e ressonante. A escritura está, como sabemos, impecável e intocada. Você é a única e legítima proprietária. O que seu filho fez foi um ato de má-fé monumental. Ele usou sua assinatura para obter as licenças da obra na prefeitura. Ele a apresentou como a mandante do projeto, a responsável legal por tudo. Isso é fraude. Podemos paralisar essa construção hoje mesmo. Uma única liminar e os tratores param antes do almoço. A palavra fraude, dita por ele, teve um peso diferente. Uma coisa era eu sentir a traição no meu coração de mãe. Outra, bem diferente, era vê-la classificada com a frieza de um termo jurídico. A possibilidade de parar tudo com um telefonema era tentadora. Imaginei o pânico nos olhos de Sílvia, a fúria impotente de Ricardo. Mas a voz de Heitor ecoou novamente em minha mente. Uma vitória rápida demais não ensina nada. Ainda não, Almeida, respondi. E o advogado ergueu uma sobrancelha, surpreso com a minha calma. Primeiro, quero saber o tamanho exato do meu poder. Quero uma avaliação completa daquele terreno, e não apenas dele. Quero um levantamento de tudo, cada centavo, cada tijolo que Heitor e eu construímos. Quero ver o mapa completo do meu território antes de decidir por qual fronteira vou atacar. Almeida sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas carregado de admiração. Você é mais filha da sua mãe do que eu pensava, e mais esposa de Heitor do que seu filho jamais sonhou. Ele comentou, pegando o telefone. Vou chamar o melhor avaliador da cidade. Prepare-se, Beatriz. Acho que você mesma vai se surpreender. Ele não estava errado. 2 dias depois, encontrei-me com um homem de aparência severa chamado Sr. Barros, o engenheiro avaliador. Fomos até o bairro, mas não nos aproximamos do lote. Paramos o carro numa rua adjacente, de onde tínhamos uma visão clara do esqueleto da mansão que se erguia sobre a minha terra. A construção estava avançada. Era uma estrutura colossal,
pretensiosa, que desrespeitava a vegetação nativa que Heitor tanto amava. A paineira, minha única referência, parecia sufocada no meio daquele canteiro de obras. Vê-la com meus próprios olhos, não mais por uma tela de celular, foi como levar um soco no estômago. Aquilo era uma violação. Enquanto o Sr. Barros fazia suas anotações e cálculos à distância, usando um tablet com mapas e dados topográficos, Dr. Almeida me entregou uma pasta de couro. Aqui está, Beatriz, o seu império. Abri. Dentro, planilhas e gráficos detalhavam um patrimônio que eu, honestamente, só conhecia na superfície. Eu sabia que éramos ricos, mas Heitor, com sua discrição, nunca fez questão de me sobrecarregar com os números. Eram 5 apartamentos comerciais alugados no centro da cidade, um pequeno prédio residencial de 3 andares em um bairro valorizado, uma carteira de ações robusta e diversificada e aplicações em fundos de longo prazo. O valor total me fez prender a respiração. Ricardo, com seu salário de gerente sênior em uma multinacional, levaria umas 10 vidas para acumular aquilo. E nada disso incluía o valor do terreno. Sr. Barros chamou Almeida. O engenheiro se aproximou, os olhos fixos na construção. Aquele lote, disse ele com a voz embargada de um especialista diante de uma joia rara, na localização em que está, com a metragem que possui, Dona Beatriz, sem a construção, estamos falando de algo em torno de 8 milhões de reais. Com a mansão, mesmo inacabada, o valor agregado já eleva a propriedade para mais de 12 milhões. É uma das áreas mais cobiçadas da capital. 12 milhões de reais. 12 milhões que meu filho estava usando para construir um palácio para a sogra, enquanto me alojava num apartamento cujo aluguel não passava de 2.000 reais por mês. A dimensão da sua audácia, da sua ganância, era tão vasta que quase se tornava abstrata. O choque inicial deu lugar a uma sensação estranha e poderosa. Eu não era apenas uma viúva traída. Eu era uma potência. Eu tinha recursos, inteligência e agora uma clareza de propósito que eu não sentia há anos. O luto por Heitor e a rotina dos últimos 5 anos haviam me deixado numa espécie de dormência. Ricardo não traiu uma velhinha frágil. Ele despertou a mulher que ajudou a construir tudo aquilo. Ele me fez lembrar quem eu era. Beatriz? Almeida me chamou, preocupado com meu silêncio. Estou ótima, meu amigo, respondi, com uma firmeza que surpreendeu a nós dois. Agora eu entendo. Vamos para casa. Temos um plano para traçar. A ironia da situação se manifestou na sexta-feira seguinte. Meu telefone tocou. Era Sílvia. A voz dela era um xarope de tão doce. Beatriz, sogrinha, como está aí no seu cantinho novo? Se adaptando bem? Eu podia ouvi-la sorrindo do outro lado da linha. Estou bem, minha filha. É um lugar tranquilo, respondi, interpretando meu papel com perfeição. Que bom! Olha, liguei para te convidar para um almoço no domingo. Sabe como é? A obra da casa da mamãe está quase pronta e queríamos que você visse como está ficando linda. Você vai se orgulhar tanto do Ricardo. Ele fez tudo do bom e do melhor para ela. O convite era uma faca disfarçada de sobremesa. Ela queria que eu fosse lá, que eu visse o que eles haviam me negado, que eu validasse a grandeza deles com a minha presença humilde. Ela queria que eu aplaudisse meu próprio rebaixamento. Claro, Sílvia, será um prazer, eu disse, e a ouvi suspirar de alívio. Ela provavelmente esperava que eu recusasse, que eu estivesse amarga. Minha aceitação a desarmou. Ah, e sogrinha, ela continuou, agora chegando ao verdadeiro motivo da ligação. Surgiu um imprevisto. O arquiteto quer usar um mármore italiano especial na piscina que não estava no orçamento. É um detalhe, mas que faz toda a diferença. Ricardo está um pouco apertado este mês. Será que a senhora não teria uns 20 mil reais para nos emprestar? A gente te devolve assim que as coisas aliviarem. Aquilo foi o auge. Eles estavam de pé sobre uma fortuna de 12 milhões de reais que era minha, e me pediam um empréstimo de 20 mil. A audácia era tão grande que se tornava cômica. Senti uma vontade quase incontrolável de rir. Oh, minha filha, respondi, com uma voz de desculpas. 20 mil? É muito dinheiro. Desde que seu pai se foi, eu vivo com a minha pensão. Mal dá para as contas e os remédios. Vocês sabem como eu sou simples. Não tenho de onde tirar uma quantia dessas.
O silêncio do outro lado da linha foi a minha recompensa. Pude sentir a decepção e a irritação de Sílvia. Ah, tudo bem, sogra. Entendo. A gente dá um jeito. Até domingo, então. E desligou. Fechei os olhos e respirei fundo. O contraste era brutal. A mulher que eles viam, uma pensionista contando trocados, e a mulher que eu era, a proprietária de tudo aquilo, a rainha de um tabuleiro onde eles eram apenas peões presunçosos. Essa percepção me deu uma força gélida. Eles não mereciam minha raiva, mereciam uma lição. No dia seguinte, sentei-me novamente com o Dr. Almeida. Eles querem que eu vá almoçar lá no domingo, contei, e ele quase engasgou com o café. A audácia é inacreditável. É mais do que audácia, Almeida, é um sintoma. Eles realmente acreditam que estou alheia a tudo. Eles vivem numa realidade que eles mesmos criaram, e é essa realidade que eu vou implodir. Mas não com uma bomba, com precisão cirúrgica. Foi então que definimos o plano. A força bruta, a ação judicial imediata, geraria um escândalo. Ricardo se faria de vítima. Diria que a mãe idosa estava sendo manipulada. Talvez até tentasse me interditar. A mídia adora histórias assim. Não, a estratégia seria mais elegante. Vamos deixar a obra terminar, eu decidi. Quero a casa pronta. Quero que eles se mudem, decorem, deem a primeira festa. Quero que eles sintam o gosto da vitória, que se acomodem no luxo que acreditam ter conquistado. O golpe é mais eficaz quando o alvo está relaxado e feliz. Almeida ponderou, depois assentiu. É arriscado. Eles podem causar mais danos ao imóvel. Mas entendo a lógica. O impacto emocional será devastador. Exatamente. É uma vingança educativa. Usei a expressão que me veio à mente. Não quero destruir meu filho, quero educá-lo. Quero que ele, Sílvia e a mãe dela entendam o significado de respeito, dignidade e, principalmente, de nunca subestimar uma mulher, não importa a idade que ela tenha. Traçamos os passos seguintes. Primeiro, Almeida redigiria uma notificação extrajudicial para a construtora responsável pela obra. O texto seria simples e direto, informando que a proprietária do terreno, Sra. Beatriz Almeida Pereira, não havia contratado ou autorizado os serviços prestados e que qualquer pagamento pendente deveria ser cobrado diretamente daquele que os contratou, Ricardo Pereira, isentando a proprietária de qualquer ônus. A notificação não paralisaria a obra, mas criaria um problema imediato entre a construtora e meu filho. Seria a primeira rachadura na fortaleza de arrogância dele. "Quando devo enviar?" perguntou Almeida. Olhei para o calendário. O almoço era no domingo. Eles estariam no auge da autossatisfação. Envie na segunda-feira, às 9 da manhã. Quero que a semana dele comece com um problema que ele não sabe de onde veio. O segundo passo seria uma ação mais formal, mas ainda discreta. Iríamos registrar um boletim de ocorrência por fraude, mas mantê-lo-íamos em segredo por enquanto. Seria nossa carta na manga, o as que eu só jogaria na mesa no momento exato. Por fim, o golpe de mestre. Almeida prepararia uma ordem de reintegração de posse. Não a executaríamos de imediato. Ela ficaria pronta, assinada por um juiz, esperando o momento em que Dona Marisa, a sogra, estivesse com suas roupas nos armários e seus móveis na sala. Saí do escritório de Almeida sentindo-me mais leve e mais poderosa do que em muitos anos. O plano estava em movimento. A engrenagem da justiça silenciosa começara a girar, não com o barulho de uma briga, mas com o zumbido sutil de uma máquina bem oleada. No domingo, eu iria ao almoço, iria sorrir, elogiar a casa, admirar o mármore italiano que eles conseguiram comprar sem a minha ajuda. Iria interpretar o papel da velhinha simples e um pouco tola que eles criaram para mim. Seria minha maior e mais difícil atuação. Mas eu a faria com prazer, saboreando cada segundo de ironia, cada olhar de pena que eles me lançassem. Eles achavam que estavam me mostrando meu novo e pequeno lugar no mundo. Mal sabiam eles que eu estava apenas lhes dando corda suficiente para que se enforcassem no cadafalso de luxo que construíram na minha terra. A ação havia começado, não com um grito, mas com um sorriso paciente e a certeza de que a lição seria inesquecível. O domingo chegou com um sol radiante, um dia perfeito para uma celebração.
E no meu íntimo, eu de fato celebrava. Vestia-me com uma simplicidade estudada. Uma calça de linho bege e uma blusa branca de algodão, roupas que não gritavam riqueza, mas que, para um olhar atento, revelavam uma qualidade impecável. Eram peças que Heitor gostava de me ver usar. Ao chegar de táxi, recusei a carona de Ricardo para manter minha imagem de independência modesta. A visão da casa me atingiu com força total. Era ainda mais grandiosa e ofensiva ao vivo. Parecia um monumento à arrogância, erguido sobre a terra que guardava as memórias e os sonhos do meu casamento. Ricardo, Silvia e a mãe dela, Marisa, me receberam na porta com sorrisos largos e artificiais. Marisa, uma mulher da minha idade, mas que se esforçava para parecer 20 anos mais nova, com roupas justas e um bronzeado alaranjado, me abraçou com um entusiasmo teatral. Beatriz, querida, seja bem-vinda ao nosso humilde lar. Nosso. A palavra pairou no ar, carregada de um significado que só eu compreendia. Sorri com a doçura de uma avó amável. É magnífica, Marisa. Um verdadeiro palácio. Vocês merecem. A satisfação no rosto deles era palpável. Conduziram-me por um tour que era, na verdade, uma exibição de poder. Cada cômodo era uma declaração de riqueza. O piso de porcelanato que imitava mármore Carrara, a cozinha com eletrodomésticos de aço escovado que nunca seriam usados em sua plenitude, a sala de estar com um sofá branco tão grande que parecia um transatlântico. Eu observava tudo com atenção, elogiando os detalhes certos para inflar seus egos. Que bom gosto, Silvia. Essa cortina de seda é divina. Ricardo, meu filho, que lustre imponente. Papai ficaria orgulhoso da sua conquista. Cada elogio era uma pequena pá de terra que eu jogava, preparando o terreno para o que viria. O almoço foi servido na varanda gourmet, de frente para a piscina de borda infinita, que, em breve, receberia o tal mármore italiano. A conversa girava em torno de viagens para a Europa, marcas de grife e a incompetência dos empregados. Eu participava pouco, comendo minha salada em silêncio, deixando que eles se afogassem em sua própria superficialidade. Fui o centro das atenções por um breve momento, quando Ricardo ergueu uma taça de vinho. Um brinde à minha mãe, que com sua sabedoria nos ensinou que a felicidade está nas coisas simples, e que, por entender isso, nos deu a liberdade para buscar nossos próprios sonhos. O discurso foi tão vil, tão condescendente, que precisei de todo o meu autocontrole para não deixar minha taça de suco de abacaxi cair no chão. Eles brindaram. Eu sorri e agradeci. Eles viam uma velhinha conformada, feliz por ter sido posta de lado. Eu via 3 tolos celebrando na beira de um precipício. A satisfação que senti naquele momento não era de alegria, mas de uma certeza fria e cortante. A lição seria absolutamente necessária. Na segunda-feira, acordei mais cedo que o habitual. Fiz meu café, sentei-me na pequena varanda do meu apartamento que dava para o muro e esperei. Às 9h05, meu celular vibrou. Era Dr. Almeida. Bom dia, Beatriz. A notificação foi entregue e assinada pelo chefe da obra às 9h em ponto. O relógio começou a andar. Agradeci e desliguei. Agora era um jogo de paciência. Imaginei a cena. O mestre de obras lendo o documento, a testa franzida, coçando a cabeça e ligando para o escritório da construtora. Do escritório, uma secretária ligaria para o diretor, que, furioso, ligaria para o cliente. Para o meu filho. A espera durou menos do que eu previa. Às 10h30, o telefone tocou com a urgência de um alarme de incêndio. Era Ricardo. Mãe, o que a senhora fez? A voz dele não era a do filho carinhoso do telefone, mas a de um homem acuado, beirando o pânico. Respirei fundo, invocando a atriz que descobrira dentro de mim. Ricardo, o que foi, meu filho? Que agitação é essa? Não se faça de desentendida. O pessoal da construtora acabou de me ligar. Disseram que receberam uma notificação de um advogado em seu nome. Estão parando a obra, dizendo que a proprietária do terreno não autorizou nada. Que história é essa, mãe? A senhora está ficando louca? Mantive a voz calma, tingida com uma leve confusão. Advogado? Ah, sim, o Dr. Almeida. Contratei-o para organizar uns papéis antigos do seu pai. Achei que era hora de pôr as coisas em ordem. Ele deve ter visto a obra e enviado algum documento padrão.
Sabe como são os advogados, cheios de protocolos? Protocolo? Mãe, eles estão me cobrando a última parcela do pagamento à vista, dizendo que não tem mais segurança jurídica para continuar. Estão ameaçando desfazer o contrato. A senhora tem que ligar para esse advogado agora e mandar ele anular isso. A voz dele estava uma oitava acima, estridente. Era a reação que eu esperava. A primeira peça do dominó havia caído e atingido exatamente onde doía mais, no bolso e no orgulho dele. Ricardo, acalme-se, eu disse, com a firmeza de uma mãe que repreende uma criança birrenta. Eu não entendo dessas coisas. Você sabe, foram tantos papéis que seu pai deixou. Mas não se preocupe, não deve ser nada grave. Por que você não vem aqui mais tarde? Conversamos com calma. Calma? Mãe, eu não tenho tempo para calma. Eu estou no meio de uma reunião importantíssima. Tenho que resolver isso agora. Pois então, resolva. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. E houve um súbito silêncio do outro lado. Você é o homem da casa, não é? O que construiu um palácio. Um problema com uma construtora não deve ser nada para você. Estou aqui no meu apartamento, cuidando da minha vida simples. Quando tiver um momento, apareça. E antes que ele pudesse responder, eu desliguei. Foi um ato de poder puro e simples. Eu ditei o fim da conversa. Eu estabeleci o local do nosso próximo encontro. A bola, pela primeira vez, estava na minha quadra. Ele não demorou. Em menos de 1 hora, a campainha do meu apartamento tocou com violência. Abri a porta e encontrei meu filho, o rosto vermelho de raiva, o terno caro amassado. Ele entrou sem ser convidado, andando de um lado para o outro na minha pequena sala, parecendo um leão enjaulado. Que brincadeira é essa? A senhora quer me humilhar? Quer que Silvia e Marisa achem que eu não consigo terminar a casa que prometi a elas? Ele não perguntou se eu estava bem. Não perguntou por que eu contratei um advogado. Ele só se preocupava com a própria imagem. Cruzei os braços e o encarei, mantendo minha dignidade intacta. Sente-se, Ricardo, e baixe o tom de voz. Esta casa pode ser pequena, mas é minha, e aqui dentro eu exijo respeito. Ele parou, chocado com a minha firmeza. Hesitou por um instante e depois se jogou no pequeno sofá, que rangeu sob seu peso. Mãe, pelo amor de Deus. Ele começou de novo, mudando de tática, a raiva dando lugar a uma súplica irritada. Ligue para o seu advogado, diga que foi um engano. Não foi um engano, eu disse calmamente. Dr. Almeida fez o que o protocolo exige. Há uma obra de milhões acontecendo num terreno meu. É natural que meu representante legal queira entender a situação. Mas a senhora sabia da obra, a senhora concordou. Eu concordei que você cuidasse de tudo, Ricardo. Confiei em você. Mas você nunca me disse os detalhes, não é? Nunca me mostrou um contrato, uma planta, um orçamento. Você apenas me deu papéis para assinar e me mudou para este lugar. Você me tratou como uma criança que não precisa saber das coisas. Talvez agora seja a hora de você me tratar como a adulta que eu sou. A adulta que, por acaso, é a dona de tudo. A palavra dona pairou entre nós. Foi a primeira vez que eu afirmei minha posição de forma tão explícita. Ele me olhou, os olhos semicerrados, a mente trabalhando freneticamente para processar aquela nova versão da mãe que ele achava que conhecia. Ele estava vendo, talvez pela primeira vez, não a velhinha do bolo de fubá, mas a esposa de Heitor Pereira, o homem que nunca perdeu uma negociação. Ele entendeu que a agressividade não o levaria a lugar nenhum. A expressão de raiva em seu rosto se dissolveu, substituída por uma máscara de exaustão e, pela primeira vez, uma centelha de medo. O que a senhora quer, mãe? Ele perguntou. A voz baixa, quase um sussurro. A vitória foi tão súbita que tive que me conter para não sorrir. Eu o havia desarmado. Foi nesse momento que a lição educativa realmente começou. Eu poderia tê-lo esmagado. Poderia ter listado todas as suas falhas, todas as humilhações que me fizera passar. Mas em vez disso, eu lhe ofereci uma chance. Uma pequena ponte sobre o abismo que ele mesmo cavara. Eu não quero nada que não seja meu, Ricardo. E não quero nada além de respeito. E, acima de tudo, quero entender. Quero que você, sua esposa e sua sogra se sentem comigo e me expliquem. Quero que me expliquem como decidiram construir uma mansão para ela numa terra que pertence à sua mãe
enquanto sua mãe era transferida para um lugar como este. Quero que me mostrem os papéis. Quero que me olhem nos olhos e justifiquem suas decisões. Vi a luta interna em seu rosto, o orgulho guerreando contra a necessidade. Ele sabia que estava encurralado. Se não fizesse o que eu pedia, a obra não continuaria e o escândalo financeiro e social seria imenso. Tudo bem, ele cedeu, derrotado. Nós viremos. Ótimo, eu disse, levantando-me, sinalizando que a conversa havia terminado. Amanhã à noite, às 7. E, Ricardo, chamei quando ele já estava na porta. Traga todos os documentos relacionados à obra. Contratos, notas fiscais, extratos bancários. Quero ver tudo. A partir de agora, não haverá mais segredos nesta família. Ele apenas assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei sozinha no silêncio do meu apartamento. A adrenalina da confrontação começou a diminuir, dando lugar a uma calma resoluta. Eu não sentia alegria, nem ódio. Sentia o peso da minha nova autoridade. Eu havia estabelecido as regras. Eu havia convocado a reunião. Eu havia transformado meu cubículo no centro do poder da família. Liguei para Dr. Almeida para informá-lo. Excelente, Beatriz. Você foi impecável, ele disse. Quer que eu esteja presente na reunião? Pensei por um momento. Ainda não, Almeida. Esta é uma lição de família. Preciso aplicá-la eu mesma. Mas fique de sobreaviso. A aula de amanhã será apenas a introdutória. Desliguei o telefone e fui até a cozinha preparar um chá. Enquanto a água fervia, olhei ao redor da minha pequena sala. Já não havia como uma prisão, mas como meu quartel-general, o lugar de onde a rainha, por tanto tempo adormecida, finalmente começaria a mover suas peças. E a primeira delas seria o cheque. A campainha tocou pontualmente às 7 da noite. Não com a violência do dia anterior, mas com uma hesitação contida, quase fúnebre. Respirei fundo, alisei a saia e fui até a porta. Lá estavam os três, emoldurados pelo batente estreito. Ricardo, pálido e de ombros caídos. Sílvia, com o rosto fechado numa máscara de desprezo e os braços cruzados. E Marisa, que tentava projetar um ar de superioridade ofendida, mas cujos olhos inquietos traíam seu nervosismo. O contraste entre eles e o meu pequeno apartamento era quase uma obra de arte. Eles, com suas roupas de grife e auras de condomínio de luxo, pareciam gigantes desajeitados numa casa de bonecas. O poder da cenografia estava a meu favor. Entrem, eu disse com uma voz neutra, afastando-me para que passassem. Eles se acomodaram com visível desconforto. Ricardo e Sílvia se espremeram no pequeno sofá, e Marisa sentou-se na beirada de uma poltrona antiga, como se temesse que o tecido pudesse contaminá-la. Eu permaneci de pé por um instante, observando a cena. Era o meu tribunal, e eles, os réus. Eu não sentia ódio, apenas uma clareza gelada. O jogo de aparências havia acabado. Servi café em xícaras simples, que eles seguraram com os dedos mínimos levantados, um reflexo inconsciente de seus hábitos. O silêncio era tão pesado que podia ser fatiado. Bem, comecei, sentando-me na cadeira oposta a eles, a minha cadeira, o meu trono. Ricardo, você trouxe os documentos? Ele assentiu, colocando uma pasta de couro espessa sobre a mesinha de centro. O gesto foi de uma submissão que eu nunca vira nele. Eu não quero acusações nem discussões, por enquanto. Estabeleci as regras do jogo. Quero apenas entender o projeto. Explique-me tudo, Ricardo, desde o início, como se eu fosse uma sócia investidora que acabou de chegar de uma longa viagem. A palavra sócia o atingiu. Ele ergueu os olhos, compreendendo a seriedade da minha abordagem. Aquilo não era uma briga de família, era uma auditoria. Gaguejando no início, ele começou a desenrolar a história. Falou dos planos, da contratação do arquiteto, do cronograma da obra. A cada 5 minutos, eu o interrompia com uma pergunta simples e pontual. Onde está o contrato que eu assinei para esta finalidade específica? Por que as notas fiscais dos materiais mais caros estão em nome da sua empresa e não no seu nome pessoal? Este pagamento ao engenheiro, de onde veio o dinheiro exatamente? Minhas perguntas, informadas pela análise prévia de Dr. Almeida, eram como pequenas agulhas, furando o balão de suas narrativas ensaiadas.
A cada pergunta que Ricardo não conseguia responder de forma satisfatória, a hostilidade de Silvia crescia. Mas que interrogatório é esse? Ela explodiu, incapaz de se conter. Você está tratando seu único filho como um criminoso, depois de tudo o que ele faz por você. Silêncio, Silvia, eu disse sem erguer a voz, mas com uma autoridade que a fez recuar, chocada. Eu estou tratando meu filho como um adulto responsável por seus atos. Algo que aparentemente ninguém fez até hoje. E o que ele faz por mim é justamente o que estamos discutindo. Continue, Ricardo. Meu filho, com o rosto agora coberto por um suor frio, continuou. A cada documento que ele não conseguia justificar, a cada despesa cuja origem era nebulosa, a armadura de arrogância dele se desfazia, revelando o homem fraco e desesperado por aprovação que havia por baixo. Ele não era um gênio do mal. Era um homem mimado que nunca aprendera o significado da palavra limite. E foi nesse desmoronamento que vi o primeiro sinal de mudança. O desprezo em seus olhos foi substituído por uma vergonha profunda e palpável. Ele parou de me olhar nos olhos, focando na pasta de couro como se ela fosse sua única boia de salvação. Ele não estava mais na defensiva. Estava derrotado. Uma pequena e cautelosa esperança brotou em meu peito. Talvez houvesse salvação. Talvez a lição pudesse ser, de fato, aprendida. A confissão final veio quando eu apontei para a escritura do terreno. Este documento, Ricardo. Você sempre soube que esta terra era minha, herança do seu pai, um patrimônio sagrado para mim. Diga-me, em que momento você achou que tinha o direito de usá-la como se fosse sua? Ele finalmente ergueu os olhos e eles estavam cheios de lágrimas. Eu não sei, mãe. Ele sussurrou. Eu só queria dar a Silvia e a Marisa o melhor. Mostrar que eu era capaz. Eu achei que a senhora não se importaria, que não faria falta. Não faria falta? Repeti, a voz baixa, mas vibrando com o peso de 5 anos de luto e solidão. Você transformou o sonho do seu pai num presente para a sua sogra e achou que não faria falta? Aquele foi o ponto de ruptura. Com a verdade exposta, crua e inegável, eu apresentei minhas condições. Era o teste final. A hora de separar o arrependimento genuíno do medo das consequências. A situação é a seguinte, eu disse, a voz firme como aço. Primeiro, a obra, como está, pertence a mim. A casa, o terreno, tudo. A notificação para a construtora foi apenas o começo. O rosto de Marisa, até então contorcido em desdém, tornou-se branco como cera. Segundo, Dr. Almeida fará uma auditoria completa em cada centavo gasto. Qualquer irregularidade será tratada na esfera criminal. Mãe! Exclamou Ricardo em pânico. É a minha condição. Continuei impassível. Terceiro, a casa será, de fato, terminada. Sob a minha supervisão e com um novo propósito que eu definirei. Mas uma coisa é certa, ela não será a residência de Marisa. Isso é um absurdo, é a minha casa, gritou Marisa levantando-se. Sente-se, ordenei, e o comando foi tão inesperado, tão carregado de poder, que ela obedeceu por puro reflexo. Você é uma convidada na minha propriedade, senhora. Nada mais. Aprenda a se portar como tal. E por fim, continuei, olhando diretamente para Ricardo e Silvia. Vocês dois irão me ressarcir por cada centavo que foi gasto indevidamente. O valor que o auditor definir será convertido numa dívida formal, com juros de mercado, que vocês me pagarão em parcelas mensais. Isso pode levar 5, 10, talvez 20 anos. Será um lembrete constante do valor do respeito. O ultimato pairou no ar, pesado e irrevogável. Eu mantive minha posição, observando-os. Era a hora do teste. A reação deles me diria se havia algo a ser salvo naquela família. Como eu esperava, a explosão veio de Silvia. Você é um monstro! Ela gritou, os olhos faiscando de ódio. Está destruindo sua própria família por causa de um pedaço de terra. Quer ver seu filho na cadeia? Quer nos ver na miséria? Que tipo de mãe é você? Marisa, recuperando a voz, juntou-se ao coro. Velha, amarga e invejosa. Você não suporta ver a felicidade dos outros. Elas me atacaram com a fúria de quem se vê sem saída. Eu não respondi. Apenas esperei. O teste não era para mim,
era para Ricardo. E então, algo que eu não esperava aconteceu. Ricardo levantou-se, mas não para me confrontar. Ele se virou para a esposa e a sogra. "Calem a boca! As duas!" Ele rugiu, a voz embargada pela vergonha e pela raiva. "Vocês não entendem? Ela está certa. A terra é dela. O dinheiro era dela. Nós erramos. Eu errei. Eu menti. Eu manipulei. Eu desrespeitei a minha própria mãe. E vocês duas me incentivaram a cada passo. Nunca, nenhuma vez, vocês disseram: Ricardo, talvez isso não seja certo. Só queriam saber da piscina, do mármore, da festa de inauguração. A culpa é nossa." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sílvia e Marisa olhavam para ele como se nunca o tivessem visto. E, de fato, nunca haviam. Aquele era o primeiro vislumbre de um homem assumindo a responsabilidade por seus atos. Foi o momento da aceitação gradual, a mais dolorosa de todas. Vendo que a aliança deles havia se quebrado, eu soube que era a hora de agir. "Marisa, Sílvia, a reunião com vocês terminou. Peço que se retirem. Preciso conversar com meu filho, a sós." Elas saíram em silêncio, não mais com arrogância, mas com a humilhação da derrota. A porta se fechou e, pela primeira vez em muito tempo, eu estava sozinha com Ricardo. Ele não se sentou. Permaneceu de pé, de costas para mim, olhando para o muro pela janela. "Eu sinto muito, mãe," ele disse, a voz quebrada. "Não apenas pelo dinheiro. Eu sinto muito por ter achado que a senhora era pequena, invisível. Eu falhei, como filho e como homem. Aquela era a confissão que eu precisava ouvir." A reaproximação começou ali, não com um abraço, mas com a sobriedade de duas partes negociando um armistício. "Eu sei que você sente, Ricardo, mas o arrependimento, por si só, não conserta nada. O que conserta são as ações. Você aceita as minhas condições?" Ele se virou, os olhos vermelhos, mas determinados. "Sim, todas elas." Na hora seguinte, estabelecemos as bases do novo equilíbrio. Ele me entregaria as chaves do canteiro de obras no dia seguinte. Ele mesmo comunicaria a Sílvia e Marisa que teriam 1 mês para encontrar outro lugar para morar. Ele colaboraria integralmente com a auditoria de Dr. Almeida. Não discutimos sentimentos, discutimos logística. Era uma relação nova, forjada no fogo da traição, mas com potencial para ser mais forte e mais honesta que a anterior, que se baseava em mentiras e condescendência. Quando ele se preparou para ir embora, parecia um homem mais velho, mais pesado, mas também mais íntegro. "Mãe," ele começou parando na porta. O que a senhora vai fazer com a casa?" "Você saberá na hora certa, Ricardo," respondi. "A primeira lição foi para você. A segunda será para o mundo." Ele saiu e eu me permiti finalmente sentar e sentir o peso do que havia acontecido. Não havia triunfo em minha vitória, apenas o cansaço de uma batalha necessária. A transformação havia começado. Eu, a viúva quieta, me tornara a matriarca inquestionável da minha família. Ele, o filho arrogante, começara a dolorosa jornada para se tornar um homem. O equilíbrio antigo, podre e desrespeitoso, fora destruído para sempre. Em seu lugar, construíamos, tijolo por tijolo, um novo tipo de relacionamento. Um que, eu esperava, fosse baseado não mais em conveniência, mas em um respeito conquistado a duras penas. A guerra principal havia acabado. Agora começava o longo e difícil processo de reconstrução. Os meses que se seguiram àquela noite de confronto não foram de paz, mas de uma reconstrução metódica e trabalhosa. A nova dinâmica familiar se instalou como um osso que, após uma fratura exposta, é meticulosamente colocado no lugar. O processo era doloroso, mas necessário para a cura. Ricardo se tornou uma figura constante, porém discreta em minha vida. Ele me visitava 2 vezes por semana, não mais com a familiaridade presunçosa de um filho, mas com a formalidade de um gestor prestando contas. Ele me trazia planilhas da auditoria, relatórios da negociação com a construtora para a retomada da obra. E no início de cada mês, um envelope com o cheque da primeira de muitas parcelas de sua dívida. Nossas conversas eram sobre juros, prazos e orçamentos.
E, paradoxalmente, foi nesse terreno árido dos negócios que uma nova forma de intimidade começou a brotar. Pela primeira vez, ele me via como uma igual, uma mente a ser respeitada. E eu, pela primeira vez, o via não como meu menino, mas como um homem lutando para consertar os destroços de suas próprias escolhas. Silvia e Marisa desapareceram do meu radar. Ricardo me informou de forma sucinta que Marisa havia se mudado para um apartamento alugado, financiado por ele e pela filha. A relação entre ele e Silvia estava tensa, abalada pela humilhação e pela nova e esmagadora realidade financeira. Eu não perguntei por detalhes. A dissolução daquela aliança tóxica era uma consequência natural de suas próprias ações, não um objetivo da minha vingança. Minha realização não vinha do sofrimento deles, mas da minha própria e recém-descoberta tranquilidade. Eu havia limpado o terreno da minha vida, arrancado as ervas daninhas e agora, finalmente, podia decidir o que plantar. A sensação de poder que eu sentia não era mais a adrenalina da batalha, mas a calma profunda de quem detém o controle absoluto do seu destino. A liberdade se materializou no dia em que pisei no canteiro de obras pela primeira vez como sua única e indiscutível senhora. A casa, com a obra paralisada, parecia um gigante adormecido. Caminhei pelos cômodos vazios e cavernosos, o eco dos meus passos preenchendo o silêncio. Onde antes eu via um monumento à traição, agora eu via uma tela em branco, um potencial imenso. Ricardo me acompanhou em silêncio como um assistente. Mãe, o que a senhora quer fazer? Podemos vender. O valor cobriria tudo e ainda sobraria muito. A sugestão era lógica, financeiramente prudente. Mas vender seria uma abdicação. Seria deixar que a história daquele lugar terminasse com um ato de covardia. Não, Ricardo. Nós vamos terminar esta casa, mas vamos terminá-la do meu jeito. Nos dias seguintes, exerci minha liberdade com um prazer quase infantil. Contratei uma nova arquiteta, uma mulher jovem e talentosa, e juntas redesenhamos a alma do lugar. As paredes, que seriam de um bege sem vida, foram pintadas de branco e tons de azul profundo. O lustre arrogante da sala de estar foi substituído por uma instalação de luz moderna e elegante. Ordenei que removessem cada torneira dourada, cada maçaneta ostensiva. A piscina de mármore italiano foi finalizada, mas ao seu redor, em vez de um deck para festas, projetei um jardim de meditação, com plantas nativas e bancos de madeira. A casa, lentamente, deixava de ser o palácio de Marisa, para se tornar uma expressão da minha própria essência, forte, elegante, discreta e funcional. Ricardo executava minhas ordens sem questionar. Eu via em seus olhos a compreensão de que cada mudança que eu fazia era uma camada da velha e desrespeitosa percepção sobre mim sendo demolida. Ele estava, literalmente, ajudando a construir um monumento à mulher que ele nunca havia se dado ao trabalho de conhecer. Enquanto a casa se transformava, eu também me transformava. Passava os dias pesquisando, lendo, conversando com o Dr. Almeida sobre fundações e projetos sociais. A pergunta, o que fazer com a casa, evoluiu para o que fazer com a minha vida. Mudar-me para aquele lugar imenso estava fora de questão. Seria uma prisão de luxo, um lembrete diário da dor que a originou. Eu não precisava de espaço, precisava de propósito. E a resposta veio numa tarde, enquanto eu tomava um café e observava um grupo de senhoras na praça, conversando com a animação de quem tem muito a dizer, mas poucos lugares para ser ouvida. Lembrei-me da minha própria invisibilidade, da forma como meu filho me via, da forma como a sociedade frequentemente vê as mulheres mais velhas, como um capítulo encerrado, um fardo a ser administrado. Naquele momento, o propósito da casa se revelou, claro como o sol da tarde. Não seria um lar para uma mulher, mas um porto para muitas. Chamei Ricardo e Dr. Almeida para uma reunião no meu pequeno apartamento. Eu tomei uma decisão, anunciei, espalhando os novos projetos sobre a mesa. Esta casa não será vendida nem habitada por mim. Ela será a sede da Fundação Beatriz em Heitor Pereira. Eles me olharam confusos. Uma fundação para quê? Perguntou Almeida. Para a dignidade, respondi. Será um centro de empoderamento, cultura e apoio para mulheres acima dos 60 anos.
Teremos assessoria jurídica gratuita para mulheres em situação de abuso patrimonial. Teremos cursos de educação financeira para que nunca mais sejam enganadas. Teremos oficinas de arte, clubes de leitura, aulas de tecnologia, apoio psicológico. Será um lugar para que a sabedoria acumulada por uma vida inteira seja celebrada, não descartada. Um lugar para que mulheres como eu redescubram sua força e sua voz. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Ricardo fungando. Ele estava chorando, silenciosamente. "Mãe", ele disse, a voz embargada. "Isso é a coisa mais incrível que eu já ouvi. Deixe-me ajudar. Deixe-me usar tudo o que aprendi na minha carreira para estruturar isso, de graça, como parte da minha dívida, a parte que não pode ser paga com dinheiro." Eu assenti. Aquele era o verdadeiro arrependimento. Aquele era o início da sua redenção. A lição educativa estava completa. 6 meses depois, a fundação foi inaugurada. A casa estava irreconhecível. Onde havia arrogância, agora havia acolhimento. Onde havia ostentação, agora havia propósito. O jardim estava cheio de convidados, amigas minhas, contatos de Almeida e as primeiras dezenas de mulheres que já haviam se inscrito nos programas. Minha neta, Laura, me ajudava a receber as pessoas, os olhos brilhando de uma admiração que eu nunca vira antes. Ricardo e Silvia, que nos últimos meses havia iniciado um processo de reaproximação tímida e respeitosa, trabalhavam discretamente nos bastidores, garantindo que tudo corresse perfeitamente. Em um canto, perto da velha paineira de Heitor, preparei um pequeno palco. Quando chegou a hora, subi e olhei para aqueles rostos, muitos deles marcados pelo tempo e pelas dificuldades, e senti uma conexão profunda. "Boa tarde a todas", comecei, minha voz firme, amplificada por um microfone. "Muitos olham para esta casa e veem uma construção de luxo. Eu olho para ela e vejo o resultado de uma lição dolorosa. A lição de que o envelhecimento não é um fim, mas uma transformação. A sociedade muitas vezes nos diz para ficarmos quietas, para não incomodarmos, para aceitarmos o lugar pequeno que nos dão. Eles nos veem como frágeis, dependentes, ultrapassadas. Esta casa, este lugar, é a nossa resposta. É a nossa declaração de que não somos nada disso." Fiz uma pausa, olhando para meu filho, que me observava com uma expressão de orgulho e dor. A verdadeira riqueza não está no mármore do chão ou nos lustres do teto. Está na nossa experiência, na nossa resiliência, na nossa sabedoria. Esta fundação é um lugar para investirmos em nosso bem mais precioso, nós mesmas. É um lugar para provar que a segunda metade da vida pode ser a mais poderosa de todas. Sejam bem-vindas à sua nova casa. Os aplausos ecoaram pelo jardim. Naquele momento, olhando para as mulheres que sorriam e choravam à minha frente, eu entendi a dimensão do meu legado. Não seriam os imóveis ou as ações que eu deixaria, mas a inspiração. A prova de que é possível transformar a maior das traições no maior dos triunfos. Hoje, não moro mais no pequeno apartamento, nem na mansão. Encontrei um lugar charmoso e confortável a poucas quadras da fundação, que se tornou o verdadeiro centro da minha vida. Passo meus dias lá, não como uma dona distante, mas como uma participante ativa, uma mentora, uma amiga. Ricardo quitou sua dívida financeira há muito tempo, mas continua pagando sua dívida moral como diretor voluntário da fundação, um trabalho que o transformou num homem melhor e mais humilde. Nossa relação, reconstruída sobre a honestidade brutal, é o bem mais sólido que possuo. Às vezes, no fim da tarde, eu me sento sozinha no jardim da fundação, sob a sombra da paineira que meu Heitor tanto amava. Observo a energia daquele lugar, as risadas, as conversas, a troca de conhecimento. Sinto a presença dele ao meu lado, orgulhoso, não pela casa, mas pelo que ela se tornou. Eles tentaram me colocar num canto para que eu desaparecesse em silêncio. Mas, ao fazerem isso, me deram o presente inesperado da clareza e da força. Eles não sabiam que, ao me darem um lugar pequeno, estavam apenas me dando o impulso necessário para que eu reivindicasse o meu verdadeiro lugar no mundo. Um lugar muito maior do que qualquer mansão. Um lugar chamado dignidade. E ele era, finalmente, inegociável.